A fé cria espaço para o milagre. Quem é que gosta de arrumar coisas em casa? Arrumar coisas. Eu não estou dizendo quem gosta de ver as coisas arrumadas, porque nós sabemos que muitas mulheres gostam de ver as coisas arrumadas, homens também. Mas quem é aqui que gosta de arrumar as coisas em casa? Muito bem, muito bom. Sabe, há um tempo atrás, na verdade, alguns meses atrás, eu e a Débora tivemos a experiência de fazer uma pequena reforma lá em casa. Não dá para chamar de reforma, é mais uma arrumadinha. Foi no quarto da nossa pequena, que era aquele famoso quarto da bagunça. Todo mundo tem um, não tem, gente? Digam que tem, pelo amor de Deus, não me deixe sozinho aqui, amém? Era o quarto da bagunça lá em casa, era o quarto onde tudo ficava lá. E esse quarto se transformou no quarto da nossa pequena Ellie, e ficou lindo o quarto, e nós fizemos uma reforma, pintamos, colocamos não sei o que, decoração, e mobília, e iluminação, e cortina, e obviamente, eu como um bom marido que sou, amém, meu amor? Fiz tudo, não, sozinho não, meu pai me ajudou, meu irmão também me ajudou, mas eu resolvi que a gente ia fazer sozinho, eu não ia contratar ninguém para fazer nada. Eu disse, eu vou fazer o quarto da minha filha, o primeiro quarto da minha filha, o segundo eu vou contratar em nome de Jesus. Dá muito trabalho esse negócio. E nós compramos um lustre, escolhemos o lustre do quarto, combinando com o abajur do quarto e com outras peças do quarto. E a gente olhou na internet e disse, nossa, esse negócio é lindo, vai ficar maravilhoso. E nós colocamos, ele é dourado, de metal, com umas coisas meio assim, com uns lacinhos. E a gente colocou, aí chegou lá em casa o lustre, e eu abri a caixa. Quando eu fui instalar o lustre veio amassado, o lustre estava assim, ó, gente. O lustre estava todo amassado, era de metal, um metal meio frágil, não, muito frágil. E eu disse, pronto, agora a gente liga lá para a empresa de novo, a empresa, não, nos desculpa, aconteceu, etc. Às vezes acontece. Estamos mandando um lustre novo para vocês. Você não precisa nem devolver esse aí, pode descartar, fazer o que você quiser. Estamos mandando um lustre novo para vocês, tá bom, tudo certo. Chegou o lustre novo lá em casa, mas já estava tudo pronto. O quarto já estava pronto, as cortinas estavam no lugar, o lustre torto, já estava no lugar, mesmo torto, que tinha que ter luz, eu não sabia quanto tempo ia demorar para chegar o novo, já estava tudo no lugar, tudo lindo, maravilhoso, aquele clima de quarto de bebê, já tinha cheirinho de bebê, a Ellie já estava nascendo, já estava na semana do nascimento, e aquilo ficou numa caixinha. Eu disse a famosa frase que todos nós homens dizemos, depois eu coloco. Eu coloquei num cantinho atrás da porta, aquela caixinha. E ali a caixinha ficou, gente, fazem 9 meses e o depois ainda não chegou. O lustre torto está lá em cima ainda. Falta o acabamento lá em cima e eu ainda não fiz, mas eu vou fazer em nome de Jesus e vou postar nos meus stories. Eu quero ver uma chuva de gente dizendo, aí pastor, para me dar uma moral com a minha esposa. Amém. Ok? Viu como as mulheres guardam coisas no coração, gente? Mas a verdade é que esse fato e outros fatos me fizeram perceber, enquanto eu montava essa mensagem, escrevi essa mensagem, uma verdade da humanidade. Às vezes, a gente sabe exatamente o que precisa fazer, mas não é falta de informação, não é falta de vontade, é falta de decisão. De pegar uma bendita de uma escada, de subir, desparafusar, de ter trabalho. A gente sente, a gente pensa, a gente até fala que vai fazer, mas não se move. E aí eu fiquei pensando com isso também, acontece na nossa vida com Deus. Muitas vezes é exatamente assim. Tem muita gente que sente, tem muita gente que se emociona, que chora, que acredita, mas não dá o próximo passo. Não dá o passo na direção certa. E hoje eu quero te mostrar que o reino de Deus não é aquilo que eu e você sentimos, mas é aquilo que nós criamos espaço. É aquilo que você faz com a sua fé, e não é sobre a fé que você tem. Está dando para entender? Eu quero ler esse texto com vocês, e essa história aconteceu com Jesus, seus discípulos e seus seguidores. Ela está descrita também no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 em diante. E eu amaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, acompanhar junto comigo. Diz assim, a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum. E a notícia de que ele estava em casa se espalhou rapidamente. Então, muita gente se reuniu ali, de modo que não havia mais lugar, nem mesmo do lado de fora. E Jesus estava anunciando a mensagem. 4 homens chegaram,
carregando um paralítico, mas por causa da multidão não podiam levá-lo até Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, bem acima do lugar onde Jesus estava, e desceram por ali o homem numa cama. Quando Jesus viu a fé que eles tinham, disse ao paralítico: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei, religiosos que estavam ali sentados, começaram a pensar: que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam e disse: por que é que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois eu vou mostrar a vocês que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então ele disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante ele se levantou, pegou a cama e saiu à vista de todos. E todos ficaram admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Talvez eu e você esperamos por dias como esse, de olhar para algo que Deus fez na nossa vida e ficarmos espantados e dizemos: nunca vi uma coisa assim. Eu não sei se você está pronto para falar essa frase, mas quem sabe o dia de hoje vai te preparar para que quando chegue o momento, você se espante também com aquilo que o poder de Deus pode fazer na sua vida e na sua família. Deixa eu te dizer uma coisa: a casa onde eles estavam estava cheia. Jesus estava lá, você viu isso? Jesus estava no centro da casa. A presença de Jesus estava lá. A palavra estava sendo pregada, estava sendo liberada, mas não tinha espaço. Não tinha espaço. E aqui, ou não tinha espaço pelo menos, para a cura daquele homem. E aqui está algo que confronta a gente, ou precisa confrontar a nossa essência. Nem todo o ambiente de Jesus está criando espaço para o milagre. Will, que heresia! Como assim? Aonde Jesus está, as coisas acontecem? Sim. Aonde Jesus está, há poder para qualquer tipo de coisa acontecer. Mas nem todo ambiente onde Jesus está cria espaço para o milagre. Will, do que você está falando? Quantos lembram naquela passagem de Marcos capítulo 6, versículo 5? Quando Jesus chega a Nazaré, o lugar aonde ele cresceu, o lugar onde ele conhecia todas as pessoas, o lugar onde todas as pessoas o conheciam. E o texto do versículo 5 diz: Jesus não pôde fazer nenhum milagre, a não ser curar algumas poucas pessoas, colocando a mão sobre elas. E ele, quem? Jesus, ficou muito admirado com a falta de fé deles. Havia Jesus, havia o poder de Deus, mas não tinha espaço para milagre, não tinha espaço para transformação. Não tinha espaço para mudança de vida. A presença de Jesus estava lá, mas o ambiente não respondeu à presença. O problema, meus irmãos, é que nem sempre o problema é Jesus não estar. Nem sempre. O problema é quando nós não criamos espaço para o milagre. Mas vamos voltar de volta aqui para a história que nós estávamos falando. 4 homens chegam carregando esse homem paralítico. Eles têm fé. Eles têm expectativa, eles têm um objetivo: levar aquele homem até Jesus. Eu fico imaginando, o texto bíblico não fala, mas eu fico imaginando como foi a conversa desses amigos junto com o paralítico durante o caminho, carregando a pessoa. Diz: olha, eu ouvi que Jesus cura pessoas, eu ouvi que um dia ele curou cego, eu vi que um dia ele curou pessoas que tinham lepra, e Jesus pode te curar, nós cremos. E a conversa deles, eu imagino eles conversando uns com os outros, dizendo: como é que será que vai acontecer? Será que Jesus vai colocar a mão sobre mim? Será que ele vai falar? Será que ele vai fazer lama, que nem ele fez com o pobre coitado do cego, e vai jogar em cima de mim? Como que vai acontecer? O que Jesus vai fazer? Mas quando eles chegam lá, eles encontram uma multidão que não abre espaço para se aproximarem de Jesus.
Às vezes há coisas na nossa vida que não estão abrindo espaço para que a gente se aproxime de Jesus. Às vezes não são coisas ruins, não são pessoas más, mas às vezes são pessoas, são comportamentos, são lugares e ambientes que estão nos impedindo de chegar próximo de Jesus. Às vezes é a nossa maneira de fazer as coisas. Às vezes é a nossa maneira de pensar. Às vezes é a nossa maneira de criticar tudo e todos quando não fazem da maneira como nós queríamos que fizesse. Às vezes é a nossa forma de viver a vida e de dizer, não, eu acho que é desse jeito, mas não fazem desse jeito. O meu líder, a minha líder, o meu chefe, a minha chefe, quer fazer do jeito deles. Às vezes essas coisas nos cegam e nos impedem de acessar aquilo que Deus está nos dando. Porque murmuração na Bíblia também nos impede de acessar a bênção, também nos impede de acessar o milagre. Eu não sei para quem eu estou falando isso, porque isso não estava escrito aqui para eu falar, mas se você sente que a tua vida é uma vida de murmuração, você está sempre reclamando de alguém, sempre reclamando do governo, sempre reclamando de uma situação, sempre reclamando do marido, sempre reclamando da esposa, sempre reclamando dos outros que têm culpa por você não ter conseguido. Para! Porque Deus tem uma vida nova para você. Mas isso não vai te levar para a tua nova vida. Vamos continuar. Naquele contexto onde eles estavam, as casas tinham um telhado de barro, e esse barro era barro misturado com palha e com algumas vigas de madeira, e por cima disso tudo era colocado também palha. Abrir um telhado não era simbólico, gente. Não era um símbolo, não era uma imagem, não era um conceito artístico. Abrir um telhado naquela época era custo real. Era custo real. Era exposição real para quem é só simpatizante de Jesus e não gosta de se expor perto de Jesus. Era prejuízo real para aquele tipo de gente que vê dinheiro sempre na frente dos outros. Antes de ver pessoa, vê dinheiro. Antes de ajudar alguém, olha para o bolso. Era confronto para aqueles que estavam apegados ao ritual das coisas. E mesmo assim, eles fizeram. Eles não pediram espaço, eles não esperaram por espaço, eles criaram o próprio espaço. Porque espaço não se pede, espaço não se espera, espaço se cria. Você sabe disso. Aonde você trabalha, você sabe que ninguém te dá espaço de graça. No círculo de amizades que você tem hoje, você sabe que ninguém te deu aquele espaço, você construiu aquele espaço. Você construiu com amizade, você construiu com relacionamento, você construiu com confiança. Espaço não se espera na vida real. Espaço não se pede, espaço se cria na vida real, na vida natural. Por que às vezes, espaço no espiritual, a gente fica sentado esperando e dizendo, quando é que vem o meu espaço? Quando é que vai vir o espaço da minha bênção? Quando é que vai vir o espaço da minha resposta? E aí, será que eu posso ter espaço? Por que nisso nós não pegamos e criamos também espaço? Sabe, eles sobem, quebram, abrem e descem o problema no meio da sala. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Fé bíblica nunca foi um sentimento. Fé bíblica sempre foi um movimento. Não sentimento, movimento. Meu irmão, anota isso para não esquecer, pelo amor de Deus. Fé cria espaço quando você decide se mover. Não quando você decide continuar no mesmo lugar onde você está. A fé verdadeira atravessa o campo do sentimento e ela vive, ela habita, ela mora no campo da ação. Will, mas como assim? Eu sempre soube que fé era algo que eu sentia e que o Senhor também me dava. Sim, a Bíblia diz que quem dá fé à nossa vida, quem nos enche de fé é Deus. Você não tem como ter fé por conta própria. Você sabia disso? Sabia disso? Fé por conta própria é pensamento positivo. Fé por conta própria é um pensamento positivo em algo que não faz nada. Sabe o que é fé por conta própria? É aquele momento que uma criança para na frente de um bolo de aniversário. Todos os familiares ao redor acendem as velinhas e canta parabéns. Parabéns para você.
E antes de que algum parente usado por Satanás empurre o rosto da criança no bolo, não faça isso, gente, pelo amor de Deus. Alguém fala para a criança: olha, você vai soprar as velhinhas, mas antes faz um pedido. Aí a criança: isso não é fé, isso é pensamento positivo. Porque fé, ela só é fé quando o objeto da fé é Deus. E não quando o objeto da fé é o teu desejo. Se o teu desejo é o objeto da tua fé, deixa eu te dar uma triste notícia: você não tem fé nenhuma. Eu tenho fé que eu vou comprar um carro novo. Não. Eu tenho fé no meu Deus, porque eu tenho orado e buscado, e Ele vai me trazer condições para eu ter um carro novo, para melhorar as condições, quem sabe, da minha família, ou um carro para eu trabalhar. Eu tenho fé no meu Deus, porque Ele abre portas, da onde eu não sei, mas Ele abre portas e Ele pode fazer. Você não precisa de fé em objetos, para isso você precisa de dinheiro. Aí trabalha, bota no banco, compra. Mas fé cria espaço quando você decide se mover. Will, do que você está falando? Você já leu aquilo que o apóstolo Tiago escreveu no livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 2, quando ele diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si é morta. O que o Tiago está dizendo? Fé sem movimento, sem ação, não é nada, não existe. Não é fé nenhuma, não é coisa nenhuma, é pensamento positivo. Eu amo que esses homens que chegaram com o paralítico, eles não ficaram dizendo que acreditavam, eles fizeram algo com aquilo que acreditavam. Eles não vieram dizendo: eu creio em Jesus, deixa eu passar, eu creio em Jesus, deixa eu passar, eu creio em Jesus, me dá espaço, me dá lugar. Não, eles fizeram algo com o tanto que eles criam em Jesus. Gente, você tem que acreditar muito que algo pode acontecer, crer num Deus muito, para você subir no telhado de uma casa, abrir um buraco e descer um homem lá de cima. Você tem que crer não no milagre, mas naquele que está pronto para fazer o milagre. Hoje, o nosso problema, o problema da humanidade, não é falta de fé. No Brasil, pelo menos, não é, quem sabe. Todo mundo acredita num negócio, todo mundo acredita que Deus pode, todo mundo está aberto para os princípios evangélicos, os princípios cristãos. O problema é que muitos têm uma fé que não se mexe, não se move. Uma fé paralítica, uma fé paralisada. Uma fé que não gera movimento, não gera ação prática. Tem gente que sente Deus, mas não organiza a sua vida. Sente Deus, mas não muda a sua rotina. Sente Deus, mas não toma a decisão de parar de fazer aquilo que te afasta de Deus e começar a fazer aquilo que te aproxima dEle. Sente Deus, mas usa o alarme só para compromissos com outros, menos para compromissos com Ele. Sente Deus, mas não se compromete a fundo. Will, mas o que é uma fé prática então? Talvez você esteja se perguntando isso. Se você não está se perguntando, acabei de perguntar por você. O que é uma fé prática? Me dá ferramentas, me dá instruções. O que a Bíblia diz sobre uma fé prática? Uma fé prática é aquela que ora mesmo sem sentir. Sentindo ou não sentindo, ora. Quando? A todo tempo, a todo momento. Está no carro? Está em oração. Espírito Santo de Deus, eu preciso de Ti. Espírito Santo de Deus, encontra em mim aquilo que me desvia dos Teus caminhos. Uma fé prática é aquela que ora sem sentir, porque sabe que é isso que a Bíblia ensina. Uma fé prática é aquela que permanece, ainda que cansado, porque sabe que aquele é o lugar de Deus para você. Uma fé prática é aquele que volta, mesmo depois de falhar. Volta para os braços do Pai, mesmo depois de errar, mesmo depois de cair, mesmo depois de abandonar. Uma fé prática entende que esse é um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de graça, e sabe que você pode voltar e toma a decisão que é difícil, às vezes vergonhosa, de entrar no caminho de volta, de dizer: eu falhei, mas eu vou voltar. Porque é melhor estar nos braços do Senhor e reconhecer que eu falhei, do que ficar no meu erro, apodrecendo a minha vida.
Uma fé prática é aquela que decide ir, mesmo com medo. Mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com perguntas, mesmo contra a maré. Tem uma série, e provavelmente todos vocês aqui já assistiram, pelo menos um episódio ou um pedacinho, The Chosen, o Escolhido. É uma série, ela é bonita, ela é linda, que retrata um pouco ali a vida de Jesus. Mas sabe uma das coisas que eu amo sempre que eu vou assistir essa série? É o começo, a introdução da série. Eu amo a introdução da série, e eu detesto a introdução de qualquer série, porque eu já vi, eu pulo. Quem não usa o botão de pular, quem é que gosta de usar o botão de pular a introdução, gente, quando está assistindo série? Você já conhece, você já viu? Aquele eu não pulo, eu assisto todo. É um monte de peixinho, e uma música, não sei como é que é a música, e é um monte de peixinho no mar, e está todo mundo, todos os peixinhos indo para o mesmo lado, indo para a mesma direção, seguindo a correnteza, seguindo a maré, e de repente a música vai, e aí tem um peixinho que aparece de outra cor, e ele começa a ir contra os outros peixes, contra a maré. E ele começa aí, você fica olhando aquele peixinho de outra cor, andando contra os outros peixinhos, você diz, peixinho, você está louco, volta para outro lugar, não vai dar certo por aí, você está sozinho, ninguém está contigo, você está abandonado. Mas o peixinho segue resistente, porque ele é o escolhido, ele sabe quem ele é, ele conhece a identidade dele, e de repente, outros peixinhos que estavam indo para lá, também convertem, mudam de cor, e começam a seguir o primeiro peixinho. Sabe o que significa? É quando eu e você mudamos a nossa rota de vida, para seguir aquele que Deus escolheu, para salvar nossa alma, para transformar nossa família. Que introdução de peixinho maravilhosa. Meu irmão, entenda uma coisa: enquanto você não se move, nada novo se abre. Enquanto você não se move, nada novo se abre. Sabe, fé cria espaço quando você decide carregar. Eu disse antes que fé cria espaço quando você decide se mover, mas fé também cria espaço quando você decide carregar. Will, carregar o quê? Que coisa? O que eu tenho que carregar? Para minha fé criar espaço para uma vida nova, para novos níveis de graça no Senhor, para novos conhecimentos profundos do Senhor. Carregar o problema até encontrar uma resposta. A gente vive dias em que todo mundo quer soltar o problema. A gente quer largar o problema. Estou sozinho aqui. A gente quer, eu não quero problema, eu não quero carregar problema. Eu não quero mais, não aguento mais. Mas deixa eu falar uma coisa: fé cria espaço quando você decide carregar o problema até encontrar a resposta. O texto que nós lemos diz que Jesus viu a fé deles. Essa frase me emocionou quando eu escrevi. Will, por que te emocionou? Porque em outro texto, o texto de Marcos que nós lemos, diz que Jesus se admirou com a falta de fé daquela cidade. Olha o contraste. Antes, Jesus se admira, se surpreende e diz: como que vocês estão me vendo aqui, na frente de vocês, curando pessoas, fazendo milagres? Como que vocês têm fé tão pequena? Como que vocês não têm fé, na verdade? O texto de Marcos 6,5 diz que Jesus se admira com a falta de fé deles. Mas nesse texto que nós lemos, o texto diz que Jesus viu a fé deles. Eu não quero ser o povo de Marcos, eu quero ser o povo desse texto que nós lemos. Eu quero ser o povo de Marcos 2:1 e não o povo de Marcos 6:5. Alguém mais está comigo? Que contraste tão lindo! Não era só a fé do paralítico, era a fé de quem decidiu não soltar o problema até encontrar a resposta certa. A fé que viu a multidão. E agora era um problema de carregar uma pessoa. Gente, não deve ser fácil carregar uma pessoa. Uma coisa é carregar numa maca ou numa cama alguém por 100 metros. Outra coisa é caminhar, quem sabe, por um povoado inteiro. Já era um problema. Tinha o problema de uma pessoa, de um amigo ser paralítico e está sofrendo. Tinha o problema de carregar um peso que ninguém gosta de carregar peso. E agora tinha um outro problema, de que as pessoas não criavam espaço.
E agora eu tenho que enfrentar outra coisa. Agora eu tenho que criar outra coisa para enfrentar esse desafio. Era a fé de homens que decidiram não soltar o problema até encontrar a resposta. Sabe, na cultura judaica, que é a que nós estamos falando aqui, carregar alguém significava assumir a responsabilidade por essa pessoa. É por isso que você vê o tempo todo, em vários relatos bíblicos, outros religiosos da época, quando viam alguém passando necessidade, passavam perto? Não, passavam longe. Porque quando eu pego alguma coisa, eu me responsabilizo por aquilo. É assim ou não é, gente? Se tem 3 ou 4 pessoas arrumando, não sei, uma cadeira, e a cadeira não dá jeito de arrumar, não tem jeito dos parafusos entrar, a coisa fica torta, não fica, e tem 3 ou 4 ali, daqui a pouco chega o quinto, e o quinto, todo mundo conhece o quinto, já sabe que o que ele pega ele resolve, o quinto chega, não, mas deixa eu ver, vira de cabeça para baixo, o que os outros 4 fazem? O problema é teu. O problema é teu. Não é assim nas obras públicas às vezes? Tem 5 ou 6 olhando, mas tem um lá resolvendo. Às vezes nem tanto, mas está lá, tentando. Quem pega, quem carrega, é quem resolve. Sabe, uma fé madura, escuta isso com o teu coração aberto, pelo amor de Deus. Uma fé madura não vive só para si, ela se torna resposta para os outros. Deixa eu te fazer uma pergunta, quem você está carregando hoje? Talvez um filho, até os braços do Senhor. Quem você está empurrando? Talvez um amigo perdido, talvez alguém que se afastou, talvez um relacionamento que precisa de restauração. Porque fé prática é orar por alguém com constância, não desistir de quem desistiu já de si mesmo, é chamar quem se afastou, é permanecer quando ninguém mais quer permanecer. Escuta isso, tem gente que só vai chegar em Jesus se você não soltar. Tem gente que só vai ter a sua vida transformada se você decidir não soltar, não abrir mão, não deixar de carregar. Igreja Zoe, deixa eu te falar uma coisa, Deus está fazendo algo em mim e Deus está fazendo algo em você. Há coisas novas do céu, para pessoas que decidem usar a sua fé para criar espaço para o milagre. Lembre-se, você pode estar num ambiente onde tem Jesus e ainda assim não viver o melhor que Jesus tem para te dar. Ainda assim, não viver a completude, se existe essa palavra, do teu propósito, do teu chamado para Deus. Por que não está acontecendo? Uma fé que cria espaço para o milagre é uma fé que está em movimento, que está em constante responsabilização da sua alma e da alma de outros, quem sabe. Uma fé que cria espaço é uma fé que dá o próximo passo e avança. Sabe, o ambiente estava cheio, mas não tinha espaço. A multidão estava ocupando, estava apertando. Mas deixa eu te falar uma coisa, o telhado abriu, porque a fé se moveu. E quando a fé se moveu, Jesus respondeu. Talvez a única coisa que você esteja precisando no dia de hoje é fazer com que a tua fé de paralisada se transforme numa fé de movimento. E esse movimento vai abrir espaço para que o Senhor se mova e veja a tua necessidade. O milagre não falta, o que falta às vezes é falta de espaço. Deus não tem um lugar no céu onde os milagres ficam guardados e depositados, e Ele vai tirando dali o milagre que você precisa, o milagre que seu pai precisa, o milagre que seu filho precisa, o milagre que sua conta bancária precisa. Não é assim, e aquilo vai esgotando e vai diminuindo o tamanho do espaço de milagres, ou a quantidade de milagres que Deus tem para dar. Não tem limites aquilo que Deus pode fazer por nós. A Bíblia diz que Deus nos dá do seu Espírito sem medidas, sem controlar, sem calcular.
Então o problema não é falta de milagres no céu, não é falta de uma vida nova no céu, o problema não é novos níveis na presença de Deus, no seu trabalho, na sua faculdade, que o céu tem para dar para você sobre a sua família. O problema é falta de espaço para suportar aquilo que Deus quer dar. Então, eu não sei se você está na mesma minha, eu quero criar espaço para o Senhor. Eu quero que a minha fé crie espaço em mim. Eu quero que a minha fé seja uma fé de movimento em oração, movimento em jejum, movimento em busca da palavra, porque eu sei que quanto mais eu conhecer o dono dos milagres, mais eu conheço o seu coração, mais eu me alinho ao seu propósito, e quanto mais alinhado estiver ao seu propósito, uma melhor vida eu vivo nessa terra, e os meus vivem junto comigo. Quem está comigo? Quero te convidar a ficar em pé, mas em pé em fé. Se não, senta. Sabe, hoje é um dia de quem sabe parar de viver só no sentimento e começar a viver na ação. Hoje é um dia de criar esse espaço para uma fé que se move, uma fé que carrega o problema até encontrar a resposta. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou te falando de você todos os dias acordar animado. Eu não estou te falando de você todos os dias acordar feliz. Você acordar dizendo, uau, que dia lindo, o sol nasceu, a vaquinha está mugindo, os passarinhos cantam. Não é isso, porque a vida real não é assim. A vida real tem problemas reais, a vida real tem multidão real, a vida real tem buraco no telhado real, a vida real tem dor real. Não é sobre isso, mas uma fé verdadeira que se movimenta e cria espaço, ela passa por cima disso. O dia que você acorda pior, você ora mais. O dia que as coisas não estão indo bem, você busca mais, porque você sabe que o autor de tudo que tem de bom na sua vida, na nossa vida, está te ouvindo, está te esperando. Sabe, eu sinto, eu acho, eu penso, a Bíblia não fala isso, agora são palavras minhas. Eu penso, pela minha experiência da minha vida e da minha família, que quanto mais difícil é o momento, e se você consegue no momento mais difícil, de maior dor, continuar adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, orando ao Senhor, crendo que Ele é a resposta, parece que o movimento de fé, ele acelera 10 vezes. É como se Deus potencializasse a pequena fé que nós temos, por honrar o momento que estamos vivendo, dizendo, olha o meu servo, ele está vivendo momentos tão difíceis, dias tão sombrios, mas ainda assim ele me busca. Ele acordou chorando, ele acordou triste, aconteceu XYZ ontem, mas ele está me buscando mais. Olha, no banho ele orava 1 minuto, hoje ele está 5 minutos orando, me buscando. Sabe, eu sinto no meu coração que Deus honra a nossa busca. Não é uma questão de troca, é uma questão de honra, de dizer, eu estou vendo o que você está passando, eu senti o que você sentiu, eu morri por você, e eu quero te dar uma nova vida. Quando nós buscamos no dia mais escuro da nossa vida, o céu mais brilhante também está à frente. Eu quero orar por pessoas hoje que quem sabe estão vivendo dias escuros, dias em que tem tanta dificuldade de fazer com que a sua fé rompa e atravesse esses dias escuros, essas perguntas, esses questionamentos, talvez até dúvidas. Eu quero orar por você. Será que nós podemos fechar os nossos olhos? Feche os teus olhos. Senhor, eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Senhor, eu te peço para que esses dias escuros de luta, de dor, sejam dias que fiquem no passado, em nome de Jesus. Mas ainda assim, Senhor, eu oro que ainda nos dias de dor, de luta e de angústia, o Teu poder que habita dentro de nós através do Espírito Santo potencialize a nossa fé, impulsione o nosso buscar a Ti, impulsione a nossa vida de oração, impulsione a nossa vida de busca da Tua palavra, de entender quem Tu és. Pai, em nome de Jesus, nós oramos hoje por uma fé que cria espaço para o milagre. Pai, em nome de Jesus, cada um de nós deseja um milagre na nossa vida. Quem sabe para alguns de nós o milagre é financeiro, para outros de nós o milagre é de saúde, Senhor. Para outros de nós o milagre é de relacionamento, é de dor, pela traição, pelo luto, seja o que
for, Pai, nós cremos e eu te peço que a nossa fé, em nome de Jesus, a partir do dia de hoje, possa criar espaço para vivermos os milagres da tua parte. Pai, nós desejamos milagres, não apenas para encher a nossa vida, mas para compartilhar a nossa volta. Vamos carregar outros conosco, vamos carregar os problemas até encontrar a resposta verdadeira. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos o nosso coração, te entregamos a nossa alma, te entregamos a nossa vida, porque cremos no Deus dos milagres.